Olá, ouvinte. Eu sou o professor Afonso, eu sou professor de matemática e estou tentando me adaptar agora a um aplicativo novo. É isso que eu estou realmente me apresentando a você. Mas aqui eu não trago matemática, eu trago em primeiro lugar, primeira mão, eu trago uma prova bastante interessante, é numérica sobre desvendamento do livro do profeta Daniel e, obviamente, como fechamento, como prova de tudo, é o Evangelho de Lucas. Então, o que eu digo? Eu sempre apresento isso como algo muito importante. Veja bem, em todos os meus vídeos, aqui prova a existência de Deus, o messianismo de Jesus Cristo e a origem divina da Bíblia. O livro do profeta Daniel tem tudo isso aqui, obviamente, isso aqui é de Lucas. Lucas tratou de Jesus até Adão, com 77 gerações de 35 anos, que dá 2.695 anos. Isso é antes de Cristo. Esse período até o ano 1400, que corresponde ao personagem Moisés, ele é mítico. Então, o que acontece? É que é 1400, não é 400, é 1400. Isso aqui é 1400. 1400 antes de Cristo. Isso aqui é Moisés, mítico. O que quer dizer isso? O que quer dizer é que a gente vê o seguinte, que é de Moisés para trás, não há fatos históricos que venham a dizer, que venha a comprovar aquilo ali. Embora tudo até Moisés tenha sido admitido pelos judeus a partir do início do século 28, Deus se revelou a alguém entre o povo judeu para iniciar o período bíblico. O período bíblico é um período escatológico que vai de 2695 a menos de 1695 a.C. a 2695 depois de Cristo. É uma coisa bem simétrica, deixando Jesus aqui no ano zero, no centro da história. Ou seja, quando a gente vê um pregador paulino falando em pregação cristocêntrica, é normalmente aquela pregação feita por Nero para xingar Deus. Então, Paulo, a evidência é essa: Paulo é o abominável da desolação que sentou no lugar santo. Não aquele Paulo que se encontrou com Jesus, tal como está relatado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Não. Agora, Paulo, aquele herói que foi construído com mentiras a partir de Atos 15 e 36, aquilo ali não existe. Ali, como a parte adulterada do livro de Apocalipse, ali, o que está adulterado em Apocalipse? Olha lá, Apocalipse de 8:2 até até 19:3, ali é adulteração. Aquilo ali, o objetivo o objetivo é transformar os cristãos em bobos, em tolos. E a pregação que tem sido se desenvolvida ao longo desse tempo tem sido com base na ira de Deus ali naquela parte do Apocalipse. Claro que tem mais algumas coisas do Apocalipse que no próximo vídeo possivelmente eu trago para você o material completo a respeito. Mas é isso aí. Então, isso aqui, aquilo ali, esse quebra-quebra que tem aqui é tudo besteira. É tudo mentira inventado por Nero. Eu desvendei por revelação divina, eu desvendei a Bíblia toda, a começar pelo Apocalipse, passando por Daniel e Atos dos Apóstolos. E, obviamente, as cartas de Paulo. As cartas de Paulo tem. A gente vai falar sobre isso hoje. Então, vejamos só. O que eu quero falar, eu quero apresentar isso aqui e dizer o seguinte, gente. É muito difícil falar disso aqui e ainda fazer um vídeo. Porque isso aqui é um assunto bastante extenso. O que é tempo, tempos, metade de um tempo? São 350 anos. A cada 350 anos, o que acontece? A cada 350 anos, meu Deus, eu não sabia que eu tinha. Isso aqui é 350 antes de Cristo.
E aqui é 1050. Abraão é 2100, porque cortou esse número. Então, vejamos só. A gente vê o seguinte, eu vou trocar essa peça depois, é que eu cortei na hora de trazer para cá, uma besteira. Então é o seguinte, eu não tenho muita experiência ainda com esse aplicativo, mas ele reduz muito o tempo. Aqui está, para quem quiser ver, aqui estão as datas, a cada 350 anos. 1050 anos. Nós temos aqui, 1050 anos, Samuel. 700 anos, Isaías. 350, Roma. 350 anos de dilúvio. Não, é 2000. Eu vou ver essa data. Esse aqui é o seguinte: é 2695, 2450. A verdade é essa. Depois eu corrijo para vocês isso aqui. 2100 a.C., Abraão terá. É isso mesmo. 2100, desculpa, gente. É que eu cortei na hora de trazer para cá. E aqui é 2450. Não é 450, não. Então vejamos só, eu cortei na hora de trazer esses zooms aí, tá tudo certinho, mas eu cortei. Aqui é 2000. Não cortei, gente, acho que eu sobrepus um outro. É porque eu não entendo bem do aplicativo. Eu vou afastar um pouco, que eu acho que agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Olha só, estava encoberto. Ainda bem que o outro estava certo. Então vejamos só. Tudo isso aqui que eu falei, gente, desculpa, isso aqui é besteira, não tem nada disso não. Tá tudo certo. Eu vi que eu tinha conferido, estava tudo certo. Então aqui. Então é isso. 2450 a.C. dilúvio, 2100 Abraão e Terá, 1750 Jacó, 1400 Moisés. Então tá tudo certo. O outro vídeo estava certo e os posts que eu tenho feito tá tudo certo. Então observe isso aqui depois e vê que essas coisas, as coisas mais importantes que acontecem com o povo santo e a história da humanidade é a cada 350 anos, que é tempo, metade de um tempo. Isso aqui vai estar sempre presente em nossos vídeos. E isso aqui também vai estar. O que você diz disso aqui? O 10 mandamento: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti nenhum ídolo, não tomarás em vão o nome do Senhor, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho no teu próximo, não cobiçarás. Gente, você realmente precisa entender que a gente não pode ser gado. Jesus não gostava de gado. Quando Jesus começou, não, é quando Jesus foi morto, ele foi enviado a, a, a Herodes. Herodes fez umas gracinhas lá e Jesus ficou calado. Quando aí ele vestiu Jesus de palhaço, quer dizer, era um rei de Araque, e mandou para Herodes. Herodes já tinha sido avisado pela esposa dele que, olha, não te envolve com esse justo, que essa noite eu realmente muito me afligi por causa dele. Então é o seguinte, não te envolve com esse justo. Mas não adiantou, porque ele já estava muito envolvido. Pilatos estava muito envolvido. Pilatos pergunta, você é o rei dos judeus? Aí Jesus diz assim, tu dizes. Pilatos diz, eu por acaso sou judeu? Jesus não respondeu isso, mas falou, tu dizes que eu sou rei dos judeus por ti mesmo ou alguém te ensinou, te instruiu sobre isso? Mas Jesus sabia que ninguém tinha instruído. Pilatos pensava que Jesus era quem ele dizia que era. Então, e vai mais à frente, a conversa continua. Pilatos considera que Jesus é inocente. Ele lava as mãos, apresenta Jesus e diz, olha, não encontrei culpa alguma. O judeu diz, não. Ele deve morrer porque ele se faz igual a Deus. Por isso que, segundo a nossa lei, ele deve morrer. Ouvindo tudo isso, Pilato ficou extremamente atemorizado. Ou seja, Pilatos temia Deus. Lá mais na frente ele disse, perguntou de novo, você é o rei dos judeus? Jesus não deu importância à pergunta e disse, eu vim para dar testemunho da verdade.
Para isso eu nasci. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus estava dizendo para Pilatos: Pilatos, você é da verdade. Processualmente, Jesus foi morto. Pilatos mandou executar Jesus. Mas quando Jesus morreu, quando ele acaba de morrer, Pilatos manda pregar uma coisa, uma placa lá dizendo que Jesus é quem ele dizia que era, em 3 idiomas. Eu quero te dizer o seguinte: você precisa deixar de ser gado. Jesus não gosta de gado. Quem foi que te ensinou? É por ti mesmo? Você tem que pensar por si. Para de ser gado. Seja da verdade, tema a Deus e seja um missionário de Jesus Cristo. Então vejamos só. Mas vem cá, em que ponto estamos sendo gado? Estamos sendo gado no seguinte ponto. Será que alguém, a lei que é de todas as constituições do mundo, adotadas a partir da Revolução Francesa, só deixa esses três aqui de fora. O resto, ela recepciona tudo. Mas os nossos pregadores dizem que a lei é maldita. Não tenta de jeito nenhum andar na lei de Deus, que ela é maldita, ela traz maldição. A única pessoa que teria que cumprir é Jesus. Cumpriu e foi parar lá no madeiro. Gente, isso não é brincadeira. E eu não estou falando de pessoas sem moral, não. Estou falando de gente boa. Eu estou trazendo aqui mais de 20 pessoas, quer dizer, então, não trazendo as pessoas, mas as vidas deles, que são pessoas extremamente corretas. Eu trago, eu vou trazer a opinião aqui sobre Jonas Edwards, sobre John Bunyan, autor de O Peregrino. Eu vou trazer o que diz Hernandes de Erlop nos seus vídeos a respeito de Paulo. E o que diz Augusto Nicodemos a respeito de Paulo, o que diz Bunyan a respeito de Paulo, o que diz Edward a respeito de Paulo, e o que diz outros 20. São pessoas corretas, que eu diria que eu não sou digno de desatar a sandália do sapato, a correia do sapato deles. Mas, sinceramente, nesse ponto eles estão errados. Eles estão andando numa contramão terrível. A lei de Deus não se pode, e ainda não se pode pisar porque Deus é Deus. A gente vai tratar disso com muita ênfase. E eu peço a você, a partir de agora, não seja gado, seja da verdade e tema a Deus. Pelo menos como Pilatos fez. Porque não se encontra pessoas que vejam as coisas de uma maneira correta. Então vejamos só. O que é que é que eu trago hoje a mais? Veja bem. Nós temos aqui esse versículo aqui, ele é central nas 70 semanas de Daniel. Se encontra em Daniel 9, 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não haverá lugar para ele. O que são essas 62 semanas? Foram 7 semanas para a reconstrução do muro lá em Jerusalém, quando eles voltaram, mais 62 semanas. Essas 62 semanas, aqui estão, são 69 semanas. Depois das 62, mais certo, depois das 69 semanas, o ungido será morto. Então Jesus foi morto. Isso aqui ninguém duvida. Todo mundo aceita. Depois das 69 semanas, que inclui essas 7, o ungido será morto. Agora, o que me interessa, de fato, é isso aqui. Isso aqui é muito importante. E já não haverá mais lugar para ele. No ano 37 encerra. Isso aqui é o ano 0, isso aqui é o ano 37. No ano 37, DC, depois de Cristo. No ano 37, acontece a conversão de Saulo. Acontece a conversão de Saulo. E nasce Nero, esse mesmo ano. O que tem a ver? Eu não estou dizendo que tem alguma coisa a ver, não. Mas o que aconteceu? Saulo era, sem dúvida alguma, um exemplo, talvez o mais importante, de cristão letrado, que sabia escrever.
Ele escreveu algumas cartas pedindo ajuda por conta de uma fome muito grande que houve lá na Palestina. E, obviamente, ele mandou, devido a ele ter a capacidade de escrever, ele mandou algumas doutrinas, alguns agrados, no sentido de mostrar, olha, gente, estamos pedindo ajuda, mas estamos te mandando alguma coisa de importante, algum aspecto a respeito do cristianismo. O que foi que Nero fez? Recolheu tudo isso e entregou ao sofista e disse, olha, nós temos que deter o cristianismo. Então, Nero, ele começou quer dizer, ele agravou a perseguição aos cristãos no ano, o ano que ele agravou a perseguição foi no ano 64 depois de Cristo. Foi aquele incêndio. Houve um incêndio em Roma e aí ele atribuiu aos cristãos. Mas por que ele fez isso? E não teve quem dissesse o contrário, quem dissuadisse a essa perseguição. A perseguição foi muito grande e ela continua até o ano 134 DC, que foi o ano que houve realmente a última guerra judaica. Então, nesse tempo, já havia, obviamente, muita coisa já tinha acontecido, mas nesse dia aqui foi a revolta do Barcobás, quer dizer, Barcoba, sei lá como é que chama. Então, esse cara, então realmente aqui foi a derrota final dos judeus em relação a Roma. Então, o que acontece aqui foram 70 anos de guerra contra os cristãos. Por que contra os cristãos? Os cristãos eram pacíficos, eles não podiam atacar com arma de guerra, porque simplesmente os cristãos não se defendiam assim. O que eles fizeram? Adulteraram as 4 cartas de Paulo. Quais foram? Aos Romanos, 1º e 2º aos Coríntios, aos Coríntios, e aos Gálatas. Isso aqui, essas cartas são chamadas essas cartas são chamadas as cartas verdadeiras de Paulo. Então, essas cartas são chamadas as cartas verdadeiras de Paulo. São 4 cartas. As outras foram escritas aqui. As outras foram escritas exatamente aqui, quando já havia 100 anos de cristianismo, uns séculos. 100 anos de cristianismo. Com esses 100 anos aqui, havia muita experiência, o pessoal conhecia bem o cristianismo. Então, o sofista, já outro imperador, contratou o sofista. Quem eram os sofistas? Os sofistas eram um filósofo que Sócrates dizia ser de 100 cabeças. Eram pessoas capazes de inventar cada mentira que era impossível alguém descobrir que aquilo era mentira. Eles eram terríveis, eles eram talhados para esse tipo de loucura. Então, o que acontece? Eles escreveram de aos Efésios até aos Hebreus. Aquelas cartas ainda têm um resquício visível contra a lei de Deus. E a carta mais venenosa que existe no mundo, o manual de ateísmo é aos Romanos. Ele arrebenta com a lei de Deus. 1º e 2º aos Coríntios realmente tem isso. Eles arrebentam com a lei de Deus e fazem loucuras, mas Romanos é especial. E aos Gálatas é terrível. Essas 2 cartas aqui são terríveis. Eles arrebentam com a lei de Deus. Eles viram de ponta cabeça todo o Antigo Testamento. Ele rasga todo o Antigo Testamento através dessas 4 cartas. O que aconteceu? Os cristãos não aceitaram essas 4 cartas. Aí o que eles fizeram? O que o Império Romano fez? Pegou o Apocalipse, introduziu isso aqui lá, para que o livro fosse fechado. Mas como Deus é Deus, eles fecharam o livro e não tiraram o versículo que o anjo do Senhor diz para não fechar. Então, todo mundo diz,
Todos os pregadores dizem que o livro está fechado, mas o anjo que representa Deus, que tem autoridade de Deus, diz que não, que o livro não está fechado. Então, o que acontece? Prega-se sem saber o que está dizendo. Prega-se as maiores besteiras. Prega-se contra o processo civilizatório da humanidade que vem de milhões de anos em um mito sumério, que vai até no 70 primeiro capítulo, que vem lá que vem lá esse mito sumério vem lá do primeiro capítulo de Gênesis até Êxodo 20, até o final. Então, o que acontece, gente? O cristianismo é essa loucura, e Jesus fala do abominável da desolação. E eu te pergunto, será que não existiu esse abominável? Será que Jesus se enganou? E olha aqui, escrito 6 séculos antes de Cristo, depois das 62 semanas, ou 69, conforme eu fiz aqui, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Me diz uma coisa, Jesus diz com todas de uma maneira muito clara que para que as pessoas vão para o céu é preciso que elas sejam dedicadas às boas obras. Eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, e o contrário é condenação. E o que é que os pregadores pregam baseado nessas cartas de Paulo? Pregam que você não pode de jeito nenhum pensar que as suas obras valem alguma coisa. Você não pode se colocar diante de Deus porque você só merece o inferno. Todas essas coisas estão aqui. Essa loucura está aqui. Eu quero te mostrar que tudo isso está errado. Que Paulo se sentou no lugar santo. Quando você vai ver um desses grandes pregadores, como eu falei agora, Jonas Edward, John Bunyan, Hernandes de Lopes, Augusto Nicodemo, todos eles. Um outro dia eu vi Augusto Nicodemos pregando sobre uma carta pequena de Paulo, daquelas cartas pequenas, tinha aproximadamente 70 pregações de uma hora. Gente, onde é que você vê esse povo dar alguma atenção ao Evangelho? Mas por que não dá atenção ao Evangelho? Porque eles creem em que Paulo fez. Paulo desancou os apóstolos. Ele disse que Pedro fugiu da presença dos. Não comia junto com os gentios. Aquilo é mentira. Ele realmente fala nos outros apóstolos, como se, deles eu não aprendi nada, eles se consideram super apóstolos. Aquilo tudo é loucura. Aquilo é coisa do abominável da desolação. Mas eu quero te convidar para que você saiba quem é esse Jesus. Olha a centralidade de Jesus. Jesus está aqui no centro. Aqui estão 2.695 anos, que vai dar aproximadamente. Isso aqui, na verdade, os anos nunca são certinhos. Tem um desvio de mais ou menos 30 anos em relação a todas essas datas. Eu creio que vai acontecer lá no início do século 28, vai ocorrer a consumação dos séculos, conforme Daniel 12:12. E o fim do cristianismo paulino deve ser agora no século 21. Século 21, aqui, reforma de Daniel, o fim do cristianismo. Então, o que eu quero dizer do cristianismo, de Paulo, claro, eu quero te dizer que a Bíblia tem importância. A Bíblia é muito importante, mas 40% do Novo Testamento é Nero. Então, eu quero dizer para você, a Bíblia, quer dizer, esses tempos que nos faltam, nos restam 700 anos. Esses 700 anos serão anos de dificuldade, não no sentido de, assim, de haver um esquecimento de Deus, não, muito pelo contrário, eles são anos difíceis, mas Deus vai reassumir, porque tudo isso foi feito, não foi feito no sentido, quer dizer, Jesus vai reassumir, isso tudo foi feito, não foi no sentido de dizer, olha, Deus se surpreendeu, não, Daniel foi escrito num século 6 séculos antes de Cristo, e está aqui tudo se confirmando. Daniel foi escrito para falar do Império Romano. Eram 4 impérios: Babilônio, Médio-Persa, grego e romano. O romano ocupa tudo isso aqui. Então eu quero aos poucos ir falando para você sobre isso. Sobre a importância que a Bíblia vai ganhar. Então considere isso aqui. Isso aqui é a espinha dorsal da Bíblia para conduzir ao Messias. Eu vou te mostrar isso aqui. Mas você só vai ter condição de entender
se você guardar isso aqui com amor e respeito, se apresentar diante de Deus, apresentar diante de Deus a tua causa, dizendo: Senhor, eu estou me esforçando para andar nisso aqui. Os pregadores dizem: não se esforce. Não faça isso. Cristo Jesus não vai gostar. Se você se esforçar, você vai anular a cruz de Cristo. O sacrifício de Cristo vai ser vão. Não. Vem para cá. Vem para cá. Não terás outros deuses. Não farás para ti nenhum ídolo. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia do sábado. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso, não mentirás, não cobiçarás. Isso aqui é a senha para você se apresentar diante de Deus. Ou você faz ou não faz. Eu peço que você deixe um like nesse vídeo para que mais pessoas vejam. Que você se inscreva no meu canal. E que você tema a Deus. Que você fuja da mentira. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Um abraço, irmão. Tudo de bom para você.